Na pequena e pacata cidade de São Romão, interior de Minas Gerais, o silêncio era mais que uma característica, era uma obsessão. As ruas, ladeadas por casarões coloniais desgastados pelo tempo, guardavam histórias que ninguém ousava contar em voz alta. As pessoas caminhavam como sombras e a tranquilidade era quase opressiva, como se a cidade respirasse em segredo. Mas esse silêncio, antes uma fonte de orgulho, foi lentamente contaminado pelo medo. Algo perverso espreitava na escuridão, e os sons que quebravam essa serenidade tornavam-se convites para a morte. Ninguém sabia exatamente quando começou, mas o desaparecimento de pessoas em noites sem luar rapidamente tornou-se uma mancha na história local. O primeiro foi Joaquim, o músico de rua que tocava sanfona com alegria contagiante na praça central. Ele sumiu após uma apresentação. Dias depois, sua sanfona foi encontrada no meio da ponte sobre o Rio das Almas, com as teclas manchadas de sangue seco, como se um grito tivesse sido silenciado no meio de uma melodia. A cidade estava em choque, mas o pior ainda estava por vir. Logo depois, a professora Marisa, conhecida por declamar poemas que aqueciam até os corações mais endurecidos, desapareceu. Seu caderno de poesia foi encontrado em uma vala, encharcado e com as páginas rasgadas, como se alguém tivesse arrancado as palavras dela à força. O padrão se tornava evidente. Todos os desaparecidos eram figuras que preenchiam o silêncio da cidade. A música, os risos e as palavras eram uma provocação para algo ou alguém que via o som como uma afronta intolerável. Não era apenas uma série de mortes, era um manifesto de horror contra a expressão humana. As noites em São Romão tornaram-se longas e insuportáveis, como se a própria escuridão devorasse qualquer resquício de segurança. O medo instalou-se em cada lar, crescendo como um parasita. Foi então que a cidade acordou com um bilhete pregado na porta da delegacia, escrito com letras tortas e irregulares, como se a própria mão que escrevesse tremesse de loucura. O som é uma ofensa à paz. A cidade deve ser purificada. Eles gritam, eu silencio. A mensagem foi clara, como uma lâmina na garganta. O silêncio não era apenas uma condição, era uma sentença. A partir de então, os moradores falavam apenas em murmúrios, suas vozes abafadas como fantasmas acorrentados. Portas eram trancadas antes do pôr do sol e as janelas permaneciam seladas, mas nenhuma precaução parecia suficiente. O ápice do terror veio durante a festa junina, um dos poucos momentos de alegria genuína em São Romão.
O cheiro de milho assado e as luzes das fogueiras iluminavam a praça, enquanto a música e as danças preenchiam a noite com vida. Mas, ao amanhecer, a cidade foi tomada pelo horror absoluto. 5 corpos estavam dispostos em círculo no corredor da praça, como uma grotesca obra de arte macabra. Suas bocas foram costuradas com linha preta e grossa, os olhos abertos como se congelados em um grito eterno de agonia. No centro do círculo, uma mensagem pintada com sangue: o silêncio é o refúgio dos puros. A festa, que deveria ser um símbolo de união, transformou-se em um lembrete sombrio de que ninguém estava seguro. Cada sorriso apagado, cada lágrima derramada, parecia alimentar a fome do predador invisível. O delegado Francisco, um ex-militar, marcado por cicatrizes físicas e emocionais, tomou a investigação como uma cruzada pessoal. Ele já havia enfrentado o caos em operações de combate, mas nada o preparava para a sensação de impotência que esse caso lhe trazia. Vasculhando os arquivos da cidade, ele percebeu que os assassinatos não eram aleatórios. Cada vítima parecia conectada por um fio invisível, como peças de um quebra-cabeça macabro. A busca o levou a Estevão Monteiro, um homem recluso que vivia em uma fazenda abandonada na periferia. Estevão era uma figura quase folclórica em São Romão. Antigamente, ele era um talentoso músico, mas sua vida desmoronou após a morte trágica da esposa e da filha em um acidente de carro causado por um motorista bêbado. A música alta do rádio do motorista foi o último som que Estevão associou à sua família. Após o acidente, ele abandonou a música e mergulhou em um silêncio perturbador, isolando-se do mundo. Mas o silêncio, ao que parecia, não o acalmou. Ele o consumiu. Francisco liderou uma equipe até a fazenda. O local, escondido atrás das árvores retorcidas, parecia abandonado, mas vestígios da vida recente eram visíveis. Pegadas no chão lamacento, cortinas rasgadas balançando no vento. No porão, o horror aguardava. Lá encontraram um santuário de insanidade. Instrumentos quebrados, discos riscados e fotografias das vítimas pregadas nas paredes com pregos enferrujados. Em cada foto, os olhos das vítimas estavam queimados, transformados em buracos negros que encaravam os intrusos. No centro do porão, uma cadeira de balanço rangia suavemente, vazia, como se alguém tivesse acabado de deixá-la. Estevão surgiu das sombras como um espectro, magro como um cadáver ambulante, os olhos vidrados de insanidade. Ele segurava uma faca longa e afiada, cuja lâmina refletia a luz trêmula de uma lanterna. Sua voz era rouca, quase um gemido, enquanto murmurava: "Eles fazem barulho, eu o silencio. Só o silêncio pode me libertar." O confronto foi curto, mas brutal.
Francisco e sua equipe foram pegos desprevenidos pela fúria de Estevão, que parecia possuir uma força sobrenatural movida por décadas de ódio reprimido. A faca cortava o ar, atingindo tudo em seu caminho, mas tiros certeiros puseram fim ao massacre. Estevão caiu, um sorriso doentio em seus lábios, como se a morte fosse a conclusão de sua obra. Antes de fechar os olhos, ele sussurrou algo que gelou os ossos de Francisco. Eu não sou o único. Silêncio tem muitos servos. Mesmo após a morte de Estevão, a paz não voltou a São Romão. Bilhetes continuaram a aparecer em locais improváveis, escritos com a mesma caligrafia irregular. Sons antes banais, como risadas de crianças ou o canto de pássaros, tornaram-se símbolos de perigo. Ninguém sabia se um imitador havia surgido ou se o próprio espírito de Estevão ainda assombrava a cidade. O silêncio, outrora um refúgio, tornou-se o maior inimigo. Cada respiração, cada passo ecoava como uma provocação para algo invisível. São Romão nunca mais foi a mesma. Afinal, como escapar de um caçador que se esconde naquilo que mais tentamos evitar?